Olá, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, ligar sininho. Vamos para mais um vídeo deste canal. Então, pessoal, eu vou aqui falar com vocês. Eu estou aqui agora no treino de futebol da minha filha e vou aproveitar para bater um papo com vocês. Tô de óculos porque eu tô com uma carninha aqui no olho que eu não sei o que é. Se vocês souberem, deixa aqui para mim nos comentários. Então, a claridade acaba que irrita mais o olho e fica vermelho, né? Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do treino e já vou vir bater um papo com vocês sobre 3 anos e 8 meses que estou aqui em Portugal. O que eu acho, eu arrependi, não arrependi, né? O que eu conquistei, o que eu não conquistei, o que eu tô achando de estar aqui há quase 4 anos. Então, fica aqui que a gente já vai conversar, tá bom? Então, gente, estou aqui nessa escola de futebol. Aqui treina crianças de todas as idades, feminino e masculino, meninos e meninas. E a minha filha tá aqui no meio desse pessoal aqui. Na hora que eu conseguir ver ela, eu gravo para vocês o treino, para vocês verem. Tá vendo? Tem moça, tem criança, é sub-13, sub-15. Eu acho que é isso, né? Não tenho certeza. E é uma escola aqui perto do aeroporto de Lisboa. O aeroporto está aqui atrás de mim. Então, pessoal, vamos conversar. Vou contar para vocês como que foi desde o início até agora, como que está sendo a minha vida de imigrante. E se vocês, depois desse vídeo, quiserem ir aí no canal e assistir o primeiro vídeo que eu coloquei, que é contando como que eu imigrei com 2 crianças sozinha, vou deixar aqui no card, em algum lugar, e vocês assistam lá que vocês vão ver a história desde quando eu saí do Brasil até eu chegar aqui. Portanto, no primeiro ano que eu estive aqui em Portugal, foi o ano mais difícil. Eu acredito que para todo mundo é o ano mais difícil que tem. Por quê? Porque é o ano que você chega absolutamente sem saber nada sobre o país, sem conhecer nada. No meu caso, eu não conhecia ninguém, eu só tinha um irmão aqui que foi embora logo em seguida. Aliás, ele nem estava aqui, ele estava no Brasil quando eu cheguei em Portugal. Aí ele estava no Brasil de férias, depois ele veio para cá. Eu cheguei em setembro, ele chegou em dezembro, ele voltou em dezembro para cá. Quando foi em abril do ano seguinte, ele foi embora. Ou seja, eu fiquei a maioria do tempo sozinha. E aí eu tive que me virar. Então, para resumir, o primeiro ano foi o ano de adaptação, o ano mais difícil. Eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém. Eu tive que colocar aplicativos no meu telemóvel, no meu celular, né? Transporte, que eu não sabia onde que pegava autocarro, eu não sabia onde que pegava comboio, eu não sabia nada. Eu fiquei totalmente perdida. Fui procurar empresas de trabalho para me trabalhar, como cuidadora, ou como doméstica, como auxiliar de limpeza, essas coisas, né? Que todo imigrante, quando chega, quer pegar qualquer coisa, precisa de pegar qualquer coisa para trabalhar. Então, o primeiro e o segundo ano foi só isso, só conhecer Lisboa, conhecer os lugares próximos onde eu morava, que é em Sintra. O primeiro ano e o segundo ano foi só para conhecer pessoas e adaptar as crianças na escola, né? Conhecer pessoas que estavam no meu círculo ali, né, de trabalho e tal. Foi o primeiro e segundo ano, ou seja, 2 anos foi só de trabalho e de adaptação. E não foi fácil. O primeiro e segundo ano, para mim, para as crianças, foi os 2 anos mais difíceis da nossa vida. Porque a gente não tinha parente, não tinha ninguém, não tinha amigo, não tinha ninguém. E tudo bem, passou. Depois, o terceiro ano, eu consegui... Aliás, no final do segundo ano, eu consegui alugar o meu primeiro apartamento aqui, que foi uma kitnet. Né? A princípio, no início, eu morava com a minha ex-cunhada, que era a mulher do meu irmão. Depois eu mudei para casa de uma amiga, aluguei o quarto dela, depois mudei para casa de outra amiga. Então fui só mudando até eu conseguir o meu primeiro apartamento alugado sozinha com as minhas filhas, que também
foi uma bênção de Deus, porque eu já não estava aguentando mais morar com pessoas. Não que as pessoas não fossem boas, são pessoas... As pessoas que eu morei são pessoas maravilhosas, mas a gente precisava do nosso espaço, eu e as meninas. Gente, esse barulho é avião que está aqui atrás, no aeroporto. E aí, o que acontece? A gente precisava do nosso espaço, então foi o ano que eu consegui, o final do segundo ano aqui, foi o que eu consegui o apartamento para a gente morar. Eu não tinha nada, tive que começar do zero, comprar móveis, mobiliar o apartamento, né? E não foi fácil, mas aí eu comecei a trabalhar dia e noite. De dia as crianças estavam na escola, à noite eu coloquei uma câmera em casa e deixava elas em casa. Através da câmera eu ia olhando elas, eram pequenas, né? Tinha em torno de 9 anos, 8, 9 anos. Então, assim, foi um ano muito difícil, porque eu não tinha ninguém para contar, não tinha uma rede de apoio. E aí depois que elas começaram a crescer mais, no terceiro ano para frente ali, já fiquei mais segura de deixar elas em casa sozinha. Eu sei que não pode, eu sei que é muito perigoso e tal, mas eu estava ali na câmera, eu trabalhava com o telemóvel na mão o tempo todo, vigiando elas, conversando pela câmera, pelo telefone e tal, auxiliando. E também era só à noite, elas só jantavam e dormiam, né? Depois da escola tomava banho, jantava e dormia. Então era o tempo que eu tinha para trabalhar, para fazer um extra, para conseguir criar elas sozinha, porque na época eu não tinha auxílio nenhum do pai, porque eu estava em processo de divórcio e ainda não tinha saído pensão nem nada. E mesmo assim o pai está no Brasil, a pensão que chega aqui em Portugal é irrisória, então nem conta. Então era sozinha eu para tudo, era para cuidar, para levar para a escola, para buscar, para sustentar, para tudo. E não me arrependo, porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tinha ideia que no Brasil, né, que se eu ficasse sozinha com elas, separada, divorciada, eu não ia conseguir cuidar delas sozinha, não ia conseguir sustentá-las sozinha. Mas graças a Deus, Deus teve que colocar a responsabilidade em minha coragem, e hoje eu sei que eu consigo cuidar sozinha. Lógico que a gente é falho, independente se a gente está casado ou solteira, como mãe a gente sempre vai sentir que está falho em alguma coisa. Então eu consegui, com a ajuda de Deus e com minha força, com minha coragem, a criar ela sozinha, como eu estou fazendo até agora. Então o terceiro ano já foi um pouco mais leve nesse sentido, de conseguir criar elas, fazer tudo por elas sozinha, mesmo estando ausente em algumas partes, né? Porque não tem como, só uma só, então não teve como. E no meio disso tudo, o que eu consegui aqui? O primeiro ano e o segundo ano foi nos sustentar, pagar a renda, pagar almoço de escola, que eu não tenho nenhum subsídio, conseguir nos sustentar, né, que é muito difícil, comprar roupa, sapato, tudo, né, que uma família precisa para estar vivendo. E no primeiro e no segundo ano. Só que do primeiro ano, de um ano e meio que eu estava aqui para frente, eu consegui juntar um dinheiro para fazer uma cirurgia que eu precisava e que eu queria. Por quê? Porque eu já saí do Brasil com o objetivo que lá eu trabalhei quase 4 anos e não consegui juntar. Eu tenho uma diástase abdominal, uma diástase abdominal, que me causava muita dor por dentro, que é o alargamento dos músculos quando a gente passa por gestações, né? E aí eu tinha muitas dores. E com isso eu também tinha aquele avental das gravidez, que é aquela pele que fica caída quando a gente engorda muito, emagrece. Então eu tinha muita pele, muita pele. E a diástase abdominal mais a hérnia umbilical, que também tinha uma hérnia muito grande. Então eu consegui juntar o dinheiro em torno de, acho que 25 mil reais, sabe? Trabalhando à noite e sustentando as 2 crianças sozinha, pagando aluguel, tudo sozinha. Consegui juntar em torno desse valor. E aí, no terceiro ano, eu consegui ir no Brasil, que já era 3 anos que a gente estava aqui, já tinha 3 anos que nós estávamos aqui. Eu fui no Brasil sozinha, elas ficaram com uma amiga minha da igreja, muito confiável, que inclusive a gente morou com ela. E aí eu consegui no Brasil realizar essa cirurgia. Então foi a minha primeira grande realização morando aqui, que eu consegui fazer com muito orgulho, porque foi sozinha, trabalhando dia e noite, eu consegui. Para muitas pessoas pode não ser nada assim, nossa, não conseguiu comprar um carro, cara. Mas esse dinheiro aqui foi um dinheiro alto. Por quê? Porque como o salário mínimo aqui de Portugal não é muito alto, então é muito difícil você ganhar aí 50 euros, vamos pôr aí um exemplo.
Você ganhar 50 euros, você tem que trabalhar muito, uma noite inteira, um dia inteiro, e mesmo assim não é isso, você ganha aí 30 e poucos euros. Então você tem que trabalhar muito para você conseguir juntar. E juntar o dinheiro junto com o seu custo de vida normal todo mês, não é fácil, muito difícil. Então eu acho que isso foi uma grande vitória, era uma coisa que eu precisava, porque era uma questão minha de saúde e era uma questão de estética também, porque ninguém quer estar com aquele avental enorme, né? Você vai pôr uma roupa, não, fica aparecendo, fica marcando, sua autoestima fica lá embaixo. Então, para mim, que tem um pouco de vaidade, isso fazia diferença. E também para minha saúde, porque eu sentia dores, né? Então, foi minha primeira conquista morando aqui. Apesar que a primeira conquista foi conseguir o apartamento e ir mobiliando ele aos poucos. Também era um apartamento muito pequeno, não tive que gastar muito para mobiliar. Era só um quarto, era uma kitnet. Era um quarto, a cozinha e o banheiro. Então, assim, gastei pouco para mobiliar, mas consegui mobiliar primeiro. Depois eu consegui juntar o dinheiro da cirurgia e ir no Brasil, que também tem o custo da viagem, que é a passagem, né? Que é o custo dos exames, dos remédios pós-operatórios, das malhas que a gente tem que usar, tal. Eu vou deixar uma foto aí da época que eu fiz a cirurgia para vocês verem. Tá, e depois que passou a cirurgia, que eu voltei pro Brasil, fiquei um mês só lá no Brasil. Eu fui em fevereiro do ano passado, fiz a cirurgia e voltei no início de março. E aí depois eu comecei a trabalhar de novo, voltei a trabalhar minha rotina, né, que eu tirei férias nesse ano para poder ir fazer a cirurgia, tirei férias no meu trabalho. E aí quando eu voltei a trabalhar. Eu voltei a trabalhar normalmente e comecei de novo a tentar juntar dinheiro. Para quê? Para poder alugar um apartamento maior, porque o apartamento que nós morávamos era muito pequeno mesmo, era uma kitnet muito pequena. E eu já pagava aí em torno de 600 euros de renda, só renda, tirando água, luz, internet, gás, tudo, né? E aí o custo já estava alto, mas como eu trabalhava muito fim de semana, feriado, eu não tenho, assim, até hoje eu não tenho hora para sair do serviço, eu não escolho o trabalho, no dia que aparece eu vou, porque eu tenho as duas crianças para cuidar, ainda tenho mais um filho no Brasil e tal. Mas o que acontece? Aí comecei a juntar um dinheiro para fazer uma reserva de emergência, para poder, quando aparecesse um arrendamento de um apartamento um pouquinho maior, para a gente mudar, eu ter esse dinheiro, porque aqui em Portugal, como não sei se vocês sabem, você tem que pagar renda, tem que pagar calção, tem que ter avalista, é muito difícil você conseguir um arrendamento que não exige coisas, calções, que não exige um avalista. Então eu consegui, uma grande amiga minha, um anjo na minha vida, consegui uma avalista, que é a senhora que ficou com as minhas crianças para mim no Brasil. Ela se dispôs, né, a me ajudar. Então ela já mora aqui há mais de 25 anos, então ela é minha avalista. E aí surgiu a oportunidade de um apartamento, graças a Deus. Um apartamento maior. Só que na época, o que eu fiz? Eu quis alugar com uma amiga minha, sabe? E essa amiga minha era uma amiga muito recente, não era nem amiga, era uma colega, né? Vamos dizer assim. Então a gente juntou porque ela ficava num quarto, na verdade é um T2 que a gente fez T3. Nós não temos sala, então para poder ficar mais barato o arrendamento, que é quase 1.000 euros, o que a gente fez? Ela ficou num quarto, eu fiquei em outro quarto com as minhas filhas e a sala a gente fez outro quarto para arrendar, para a gente conseguir, né, gerir e não ficar apertado para ninguém. Aí o que acontece? Passou pouco tempo, eu consegui alugar esse apartamento no meu nome, fiz contrato, consegui a avalista, consegui o valor que pediam, que eram 3 rendas, que seria uma renda e 2 calções, consegui tudo certinho. Já tinha os móveis, só que eu tive que comprar mais móveis, porque no outro apartamento, como era pequeno, eu não tinha mesa, não tinha cadeira, eu não tinha cômoda, não tinha... Alguns móveis eu não tinha, né, porque não cabia lá, então eu tive que comprar. Fui comprando aos poucos. E com pouco tempo, mais ou menos uns 4 meses, 5 meses que a gente estava lá, essa amiga minha não quis continuar no apartamento, porque saiu uma pessoa de um dos quartos, ficou para nós duas pagar e ela achou muito alto o valor e não quis ficar. Então tudo bem, eu convidei outra colega minha para morar no quarto que era dela e fiquei pagando dividido com essa outra amiga minha. Foi ficando e deu certo e estou lá até hoje. Eu pago um arrendamento mais barato, junto com as contas mensais, e estou num apartamento maior com as minhas crianças. Para mim foi excelente, está funcionando bem assim e estou muito bem assim. E continuo trabalhando muito. Porém, eu dei uma diminuída
no meu trabalho à noite, porque eu comecei a ficar doente de tanto trabalhar, já estava começando a passar mal e tal, e aí como o arrendamento ficou mais em conta para mim, dividido com essa amiga minha, eu diminuí o ritmo de trabalho. E aí eu comecei a fazer uma poupança, né, para poder comprar alguma coisa no Brasil, um lote ou uma casa e tal. Ainda estou no início, porque são apenas, né, 3 anos e 8 meses, não tem um valor ainda muito alto, então assim, estou juntando aos poucos, né? Não tenho carro, não tenho carteira de motorista, vou tirar minha carteira, estou com plano de tirar no início do ano que vem, porque eu quero fazer primeiro essa reserva para tentar comprar um terreno no Brasil, que eu pretendo construir lá. Né, pretendo primeiro construir alguma coisa no Brasil para depois eu pensar em comprar aqui um apartamento, alguma coisa financiado, porque eu tenho que ter pelo menos uns 6 anos aqui, 7 anos de residência. Então, antes de fazer qualquer coisa aqui, eu quero fazer lá, porque eu quero ter alguma coisa lá no Brasil, ou uma casa, ou uma coisa para arrendar lá, sabe? Então, o meu plano é esse, e as minhas conquistas maiores não são financeiras, são mentais, porque depois que eu mudei para cá, para Portugal, minha vida melhorou assim 80% em questão mental, sabe? Aqui é um lugar que a gente aprende a viver sozinho, que a gente não aprende a não depender das pessoas, que a gente aprende a direcionar nos nossos objetivos onde a gente quer, porque a gente é só a gente pela gente mesmo, não temos rede de apoio. Então, assim, as minhas filhas têm uma qualidade de vida muito boa aqui, porque aqui tem muitos parques, tem muito ar livre, muita natureza, tem praia. Então, assim, não estou falando que é o melhor lugar do mundo, né? Mas é um dos lugares melhores para se criar as crianças e os filhos, porque igual aqui, eu estou aqui no treino de futebol da minha filha, não pago o treino porque ela foi selecionada, gosta de futebol e tal, então não pago. Você tem oportunidades, né, de coisas que no Brasil não teria, eu acho que eu não teria. Eu posso ir na praia, a praia é 20 minutos de carro da minha casa, de autocarro, que seria o nosso ônibus aí no Brasil, são 30 minutos na praia mais próxima. Eu posso pegar um trem também e ir para a praia. Então, nos fins de semana, quando eu estiver de folga, no verão e tal, levar elas, não vou pagar nada para poder ficar lá na praia. Não tem obrigação de estar num quiosque, de consumir e tal, então eu posso levar minha caixa térmica, né? E é isso, a escola delas são muito boas também, é o dia inteiro, então dá a possibilidade da gente trabalhar tranquilo, sabendo que elas estão na escola. E elas têm os amiguinhos delas hoje, tem igreja. Então, assim, se eu estivesse no Brasil, com certeza eu não teria a possibilidade de reconstruir a minha vida do zero, igual eu fiz aqui com elas. É lógico que foi muito difícil, muito complicado, mas eu venci, posso falar que eu venci, porque hoje eu já estou com uma vida mais estável, em questões que elas estão maiores, já estão um pouco mais independentes, já me ajudam em casa até assim, lavando uma louça, arrumando o quarto delas, já conseguem ficar sozinhas, porque uma tem 10, a outra 11, uma já vai fazer 11, a outra vai fazer 12, então assim, já não estão tão pequenas quanto quando chegamos aqui, já entendem, né, que eu preciso trabalhar para nos sustentar. E no fim de semana a gente pode fazer nossas coisas, passear, tem muitos lugares de graça aqui, tem muita praia, muito ponto turístico para conhecer, sabe? A gente não conheceu nada porque nesses anos eu só trabalhei, só consegui fazer essa cirurgia, só consegui pagar esses arrendamentos que eu tive a oportunidade de conseguir sozinha. Então o dinheiro foi para isso. E tenho dinheiro para nos sustentar, o dinheiro do meu trabalho, e estou fazendo essa reserva para poder ter alguma coisa no futuro para mim, para elas, e elas estão me ajudando porque eu estou ensinando, né, a economizar, a não gastar tanto, porque aqui se você deixar, você fica deslumbrado com o poder de compra, você quer comprar iPhone, você quer comprar carro que é razoavelmente barato, você quer fazer viagens pela Europa, é o que muitas pessoas fazem e não constroem nada. Então, assim, os primeiros anos que a gente está aqui, os primeiros 3, 4, 5 anos, são para a gente estabilizar, e se você for uma pessoa controlada igual eu fui, que não fiquei deslumbrada, você consegue fazer alguma coisa de urgência, igual eu precisei fazer minha cirurgia, quis fazer, e foi uma coisa assim, um investimento que eu tive, que não arrependo, podia ter comprado um lote já, podia ter feito qualquer outra coisa, mas não arrependo porque era uma coisa que eu queria desde lá do Brasil e eu precisava. Hoje estou muito bem com a minha saúde, faço a minha academia e tal,
Agora eu tô nessa luta de tentar juntar o dinheiro para isso, mas o que eu tenho para falar desse tempo que eu tô aqui? Estou muito feliz, estou muito tranquila, estou estável, só de eu estar vivendo num país que é mais evoluído que o Brasil e poder criar elas aqui sem tanta insegurança, sem tanto perigo, sabe? Sem estar me preocupando tanto em deixá-las sozinhas, na escola, sabe? Tem o inglês aqui que é muito bom, que não é um inglês igual a gente aprende no Brasil, é um inglês mais aprofundado. Então, assim, de eu estar dando essa chance para elas de crescer num país muito mais desenvolvido, isso para mim já é uma vitória e tá maravilhoso. Não tenho nada que reclamar. Sabe, a gente sofre aqui alguns preconceitos, sim. A gente é muito julgado, né, pelos próprios portugueses, não são todos, né? Mas assim, a gente sofre porque eles acham que a gente vem para cá para receber subsídios, sabe, essas coisas, sendo que a gente, né, pessoas boas e trabalhadores igual eu, a gente contribui muito para o país, para a segurança social, para tudo. E eu não recebo nenhum subsídio, né? Mesmo porque as minhas filhas ainda não têm residência. Quem tem sou eu e elas estão em processo de ter a residência delas pelo reagrupamento familiar. Mas se eu tiver que receber também algum subsídio, nada é mais justo porque eu também contribuo. Enfim, então, esses 4 anos que vai fazer que eu estou aqui, eu acredito que eu estou num bom caminho, já contribuí muito para o país, estou contribuindo para o crescimento e para o desenvolvimento delas, para o meu, porque depois que eu vim para cá, nossa, assim, a vida para mim virou de cabeça para baixo, sabe? Coisas que eu faço aqui, eu nunca imaginei fazer em minha vida, sabe? Tenho experiências incríveis, por mais que sejam coisas de graça, que são experiências que eu vou levar para o resto da minha vida e que qualquer imigrante leva, porque você cresce muito conhecendo outras culturas, conhecendo outras pessoas. Tem portugueses maravilhosos aqui, assim como tem uma comunidade brasileira também muito grande, que a gente pode fazer amizade, que a gente pode se sentir incluída. Então, assim, é maravilhoso estar aqui, né? Embora eu esteja longe da minha família, mas também quando eu morava no Brasil, a gente também não era tão unidos, né? Porque família perto, a gente sabe que dá muito trabalho, é muita briga, muita confusão, muita fofoca. Então, assim, aqui as pessoas no Brasil, não falo sua família, mas em geral, só sabem o que eu quero que saibam, o que eu mostro, né? Eu não sou muito de mostrar minha vida em redes sociais, apesar que eu tenho canal agora no YouTube. Eu quero mostrar mais aqui de Portugal, quero que vocês estejam aqui comigo para conhecer um pouco do país, para saber como que é a vida de um imigrante. Inclusive, se inscreva no canal. Muita gente assiste, não se inscreve, não custa nada, é só ir lá, se inscrever, não tem que pagar nada, demora 1 segundo. Deixa o like também para ajudar a divulgar o canal. Estou aqui, sabe, fazendo esse conteúdo para vocês. É muito difícil criar conteúdo quando a gente trabalha tanto. Então a gente tem que editar o vídeo, a gente tem que gravar o vídeo. Então, assim, não dá para postar com tanta regularidade, mas dá um apoio, né, para poder fazer o canal crescer e me ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima. Tchau! Muito obrigada por assistir, compartilhar e se inscrever. E lembre-se que sua jornada mostra ao mundo que fronteiras não limitam sonhos. Onde quer que você esteja, lembre-se que recomeçar também é um ato de coragem. Seu passo mais difícil também é o que vai mudar toda a sua história. Então, somente continue.